Olá, Shalom, eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. Eu quero convidar você a visitar nosso site, evangelhodepoder.com.br, e também o canal do YouTube, youtube.com/Miqueias Castrezi, e lá nós temos todos os vídeos, todas as ministrações que nós estamos liberando de graça para você receber no teu espírito mais poder, conhecimento, graça e unção de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça, vai lá no Facebook e curte a nossa fanpage, facebook.com/Evangelho de Poder e facebook.com/Miqueias Castrezi Oficial. Deus te abençoe. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta aí no livro de Daniel, capítulo de número 10, que é praticamente a base do nosso jejum e da aula que eu vou ministrar hoje, sobre o jejum de Daniel, os 21 dias. Essa aula depois vai estar postada na fanpage, no site da igreja, e você pode acompanhar lá. Mas, antes disso, eu quero só ler para a gente basear, mais uma vez aqui, a nossa aula de hoje, tá bom? Daniel, capítulo 10, verso 1, diz assim: No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Preste atenção, foi revelada uma palavra. Sempre Deus vai revelar uma palavra de direcionamento para mim e para você. Amém, querido? É nós que deixamos de ouvir a palavra. Somos nós que não ouvimos a direção, mas Deus sempre vai revelar uma palavra. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome dele era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Quando Deus fala uma palavra conosco, sempre, absolutamente sempre, esta palavra vai nos trazer desconforto. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa aberto aí, vamos por parte. Você já viu, eu particularmente, eu estou cansado de ver pregador que só profetiza e só sabe pregar o Deus da vitória. Eu não sei você, Deus é o Deus da vitória? É. Mas uma palavra de Deus sempre vai trazer desconforto, porque a palavra de Deus muda o que está dentro de nós. Se ela não traz desconforto, pode ser que tenha alguma mistura, não totalmente de Deus. Continuando aí, ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha a diferença. Ele entendeu o entendimento e teve a inteligência da visão. O entendimento vem da onde? Do homem ou de Deus? De Deus. E a inteligência vem da onde? Do homem ou de Deus? Do homem. O que vem de Deus é a sabedoria. A inteligência, a sabedoria ativa a inteligência. A inteligência é no âmbito humano. Deus colocou neurônios e nos deu poder e capacidade intelectual. A sabedoria ativa a inteligência. Hoje é o segundo dia do jejum. Eu mandei um áudio para você, um vídeo sobre a sabedoria, não foi? Amanhã é sobre a inteligência e você vai ver um pouquinho a diferença. Estou mandando áudios bem curtos, bem pequenos, para você, ter tempo de ouvir e depois meditar na palavra. Então, olha aí, ele entendeu, o entendimento vem do Espírito e teve a inteligência de interpretação, porque ele tinha esse dom, Deus conferiu isso para ele, é uma das bênçãos desse jejum. Aí versículo 10:2 agora, capítulo 10, verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que me passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto era como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam.
neste 21 dias, você pode ter experiências particulares que as outras pessoas não terão. Alguns já estão tendo. Só eu, Daniel, está aqui, só eu, Daniel, pude ver e ouvir tudo aquilo. As outras pessoas que estavam ao meu redor não viram, não ouviram, e pelo contrário, saíram correndo de medo. Saíram correndo de medo do que não viram e do que não ouviram. Então tem experiências que você terá, pessoais, se realmente você tem esse foco, e se realmente você está engajado neste propósito, tem experiências que só você vai ter. O outro não vai ter, só você vai ter. Amém? Verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, com o rosto em terra. Ou seja, se prepare para uma experiência sobrenatural com Deus. Esta é a palavra. Se prepare para uma experiência sobrenatural com Deus, aonde a palavra de Deus, talvez só você vai ouvir a palavra de Deus. Talvez só você vai vivenciar aquilo. Mas isso vai fazer com que você perca toda a sua estrutura humana para você vivenciar e ter a realidade da estrutura espiritual de Deus. Amém? Esta é a base de todo o nosso jejum e dessa aula que estará na tela agora. Pode colocar lá. Eu não fiz slide no PowerPoint. Deixei aí no Word mesmo, porque eu não quero perder nenhuma palavra do que está escrito aí. Então, eu vou lendo, e se você tiver dúvida ou alguma informação a mais, nós vamos estudar, porque tudo que está aqui não tem como tirar nada, e às vezes alguma coisa que está no Word, e a gente passa para o PowerPoint, a gente acaba esquecendo de falar. Então, isso é muito importante. Esse texto vai chegar para você, eu vou postar esse texto nas redes, tanto no site como na fanpage. Você leia, pega depois ele. Então não se preocupe em escrevê-lo agora. Se preocupe em ouvir, ler, acompanhar conosco. Tem como deixar maior? Se preocupe em ler, prestando atenção, entendendo para você aplicar isso. Amém, querido? Então vamos lá. Pode trazer alguém um copo para mim? De água? Seguinte, o copo grande, tá bom? Vamos lá. O jejum de Daniel. Para fazer jejum de Daniel é preciso fazer um jejum parcial, evitando comer comidas ou coisas saborosas. É o que nós estamos fazendo e o que eu falei para vocês no domingo. Depois, o que eu mostrei domingo vai estar aqui, nós não vamos ler, mas você vai receber. Qual o objetivo disso? O objetivo é ter mais comunhão com Deus. Não é dieta, gente. Eu posso comer isso, não posso comer aquilo, posso comer... O objetivo não é isso. O objetivo é a comunhão com Deus. Basicamente, algumas pessoas... eu coloquei a restrição de alimento bem intensa para que você tenha força espiritual. Mas basicamente, algumas pessoas quando fazem jejum de Daniel, basicamente eles tiram tudo que é animal, tudo que é de origem animal ou derivados, né? Manteiga, leite e tudo mais. Mas a gente aumentou, a gente restringiu alguma coisa ou outra coisa deixou para que você tenha experiência nisso. Tenha experiência e prepare até mesmo o teu organismo. Algumas pessoas me perguntou, apóstolo, mas eu já estou passando mal. É assim mesmo. Você está limpando, todo o teu organismo pode passar mal, sim. Alguém está passando mal? 1, 2, 3, 4. Até acostumar é normal. Por quê? Nós não estamos fazendo dieta. Nós estamos num propósito espiritual. Então entenda que não é apenas dieta. É um propósito espiritual, então a força, a intensidade é diferente. Então o objetivo é esse, olha. Sacrificando o prazer de comer durante algum tempo. O jejum de Daniel pode ser mais prolongado que um jejum total de alimentos. Ou seja, o jejum total é não comer nada por 24 horas. 48 horas, né? O jejum de Daniel pode ser prolongado porque você tem a restrição de alguns só. O jejum de Daniel é bom para quem não se pode abster totalmente de comer por algum motivo. Quem tem problema de saúde, que não pode deixar de comer, que tem que comer direto, o jejum de Daniel é um jejum bem indicado para isso, tá? Também é recomendado para quem
quer fazer um jejum mais longo sem comprometer a saúde. Quem foi Daniel e por que o jejum de Daniel? Vamos lá. Agora é um pouquinho história, tá bom? Este profeta é muito conhecido entre os cristãos por ter recebido livramento quando foi jogado na cova dos leões. E não sofrendo dano algum, o rei constatou a grandiosidade do Deus que ele adorava e permitiu que seu Deus, o Senhor, passasse a ser adorado sem risco de condenação ao povo. Você sabe essa história? Eu quero falar algo aqui para você. O porquê que não está na Bíblia, mas vamos na revelação, na interpretação pessoal, tá bom? Sem ferir o texto. O porquê que Daniel não foi comido pelo leão? Ele foi obediente a Deus. Quem mais? Por que o Daniel não foi comido pelo leão? Estava mais puro, santidade? O que mais? Está chegando lá, está chegando lá. Porque ele consagrou a vida dele. O que mais? Para provar que Deus é o Senhor. Quem mais? Quem mais? Vai falando aí. Estou procurando algumas coisas aqui, mas vai falando. Ninguém? Porque leão não come leão. Quando você está em Deus, você se tornou um filho do leão. Então leão não come leão. Porque quem estava governando lá era o leão de Judá. Os outros leões estavam subjugados à presença do leão de Judá na vida de Daniel. Ele viu os leões que foram colocados para comer Daniel, viam nele refletido a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa, aliás, o leão de Judá refletido nele. Então, esse leão é o leão-chefe. A gente não pode comer. Quem é o dono do leão? Quem faz parte do leão-chefe? É por isso que ele saiu da fornalha. Repito, não está na Bíblia isso, mas é uma interpretação sem ferir aqui o texto. Tá bom? Continuando lá. Daniel estava... Tem alguém que quer falar? Não. Daniel estava no final da sua adolescência, quando foi levado junto com seus amigos para a Babilônia, a fim de servir na corte de Nabucodonosor. Ocorreu que era contemporâneo de Ezequiel e Daniel, ou seja, Daniel, o que é contemporâneo de Ezequiel? Ezequiel já tinha o ofício profético, já estava sendo profeta lá cativo em outro lugar, e agora Daniel começa a ser usado como profeta lá na Babilônia. Entenderam? E um pouco antes, em 605 a.C., a cidade de Jerusalém havia sido tomada pelos babilônicos, e após o povo de Judá terem sido levados como prisioneiros, alguns jovens aparentemente os mais fortes do povo foram escolhidos para trabalhar no palácio. Daniel era forte, profetizava, tinha sonhos e visões. Ele se recolhia em seu quarto e diante da sua janela dobrava os seus joelhos e orava a Deus 3 vezes ao dia. Sobretudo os capítulos 9 e 10 mostram que Daniel era homem muito amado, ungido do Senhor e com grande temor de Deus. O jejum não é apenas uma dieta se você não tiver este comportamento que Daniel teve. É se retirar, o jejum de Daniel é se retirar das coisas para ouvir a Deus. O jejum de Daniel é se retirar os manjares, sejam comidas, sejam todos os outros prazeres. Os casados, até mesmo, dependendo da situação, até mesmo o relacionamento sexual, é óbvio que acordado junto com o seu cônjuge, tá? Para quê? Para que possa ouvir a pessoa do Espírito Santo de Deus. Senão, é apenas uma dieta. Eu quero enfatizar isso. Não pare de comer só e não sacrifique só a comida. Tem que sacrificar toda a sua vida. Para ter um comportamento. Se você pode, 3 vezes ao dia, pare e ore. Vamos lá, 6 horas da manhã, na hora do teu almoço, meio-dia, e às 10 da noite, quando você terminou tudo, ou às 7 da noite, quando você chega na sua casa. Ou no momento que nós estamos aqui na igreja. Esse é um ambiente espiritual para que você pratique aquilo que o jejum pede. Amém, gente? Logo no início ele diz: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. Como está em Daniel, capítulo 1, 12 a 14. Com isso, o rei teve uma prova da sabedoria de Daniel. Olha isso. Com isso, o rei teve uma prova da sabedoria de Daniel e permitiu que ele e os seus homens tivessem uma dieta diferenciada quando a atitude de dispensar os manjares do palácio já não representava mais afronta ao rei. Afronta ao rei era uma coisa que era declínio para a vida de alguém. Ia morrer. Se afrontasse o rei, alguém morreria por aquela afronta. Daniel foi tão sábio que ele fez uma proposta para aquele que governava ali o lugar onde ele estava. Deixe 10 dias eu e esses outros homens comendo só água, legume. Comendo legume e bebendo água. E você veja, se em nós estivermos bem, é sinal que nós não precisamos comer as iguarias do rei. Sabe o que Daniel está falando? Daniel está falando, eu não posso me contaminar com o mundo que é sujo. Eu não posso me contaminar com o mundo que é perturbado através de demônios, principados, potestades. Nesse tempo, é um tempo onde o diabo pode te afrontar de diversas formas e de diversos modos, mas você não pode deixar esse demônio, esse espírito, perturbar você de forma nenhuma. É o momento, os primeiros 10 dias que nós estamos, vamos dizer assim, os primeiros 10 dias, porque ele jejuou 10 dias, depois ele tem 21 dias lá mais para frente no capítulo 10, tá? Mas você tem que mostrar para você mesmo que quem governa você não é as suas vontades. Isso. Os 10 primeiros dias que nós vemos aqui é apenas para que o soldado, vamos dizer assim, que governava eles, permitisse eles não comessem. Então eles ficaram muito tempo com esse tipo de ingestão de alimento. 3 anos. Então nós precisamos entender que 21 dias não é nada. 21 dias é apenas uma proposta que depois ele fez esse jejum no capítulo 10, justamente para destronar. Entenda, esse jejum destrona principados. O que é principados? Principados, dentro da escala de demonologia, é o que governa, eles estão assentados em tronos espirituais. O que são tronos espirituais? Tronos governam continentes, tronos governam países inteiros, às vezes um ou outro. E esses tronos espirituais não são os demônios ou os espíritos da maldade que incorporam em pessoas. Não. Eles governam acima e controlam toda uma região, economicamente, financeiramente, espiritualmente, tudo. E eles vão lançando setas para que todo um governo seja desestabilizado, todo um governo moral, social. Perceba, em uma região do nosso país há uma interferência muito de prostituição, na outra você vê que é morte. Na outra você vê que é idolatria. Isso são o quê? São espíritos territoriais. Eles estão abaixo dos principados. São espíritos territoriais que governam regiões. Então, sobe um pouco a visão, você entende. Um país inteiro é governado por um trono. O mundo inteiro, ele é subjugado de tempo em tempo por um trono. Quem são esses tronos? Eu vou ensinar isso mais para frente depois. A gente prepara uma aula específica disso, tá? Mas para você entender assim, quem são esses 12 tronos? Representando aqui no esoterismo, quem são eles? Os zodíacos. É por isso que os esotéricos acreditam que estão regidos pelos seus signos. São os tronos que vão regendo o mundo, de tempo em tempo. Por isso 12 tronos, representando cada trono um mês. Entendido? Continuamos aqui. Com uma referência a essa passagem, cristãos dos dias atuais praticam esse jejum tirando suas dietas o que lhe é apetitoso, os seus manjares, ou seja, aquilo que é gostoso para você. Geralmente restringem a carne e dão preferência a legume, verdura e beber água. Além da restrição alimentar, o cristão que está nesse propósito procura passar o maior tempo possível do dia orando, lendo a Bíblia, pranteando, buscando a comunhão com Deus e intimidade. Se você não está fazendo isso, você está fazendo apenas uma dieta, irmão. Então, entrar no jejum é justamente você tirar todos os seus manjares. É você entender
preste muita atenção no que eu vou dizer agora. É você entender que você não pode ser regido por qualquer outro tipo de Deus se não for o Deus Jeová. É você entender que o mundo tem os seus governos, mas nós somos governados por Deus. E você só consegue mudar a sua história quando você é governado por Deus e não é governado pelo mundo. Vamos provar? Se você é governado por Mamon, você não dizima, você não tem lucro, você não tem riqueza, você não tem prosperidade. Se você é governado por Mamon, você não prospera, você sempre vai ter falta. Mas se você é governado por Deus, você tem prosperidade, você tem riqueza, você governa a sua vida através de Deus. A tua vida financeira não é destabilizada porque Deus está no teu governo. É simples. Quando você oferta, você habilita a Deus a te abençoar. Eu não estou falando de salvação. Salvação, o véu foi rasgado, Jesus morreu, mas aqui Ele nos habilita a abençoar quando você entende e não é governado pelo mundo, não é governado por Mamon. Irmão, a gente tem que olhar para o espelho e não aqui, não, isso você não tem que falar para mim. Você tem que olhar para o espelho e dizer: qual espírito me governa? Domingo, eu recebi uma oferta, eram R$10. Eu recebi uma oferta de uma pessoa aqui. Estava na minha carteira. E aí uma outra pessoa... Eu estava conversando com uma outra pessoa e Jesus falou assim para mim: cele o que você está falando com a oferta que você recebeu. Automaticamente eu peguei a oferta que eu recebi e falei: olha, a nossa conversa está sendo selada com uma oferta. Eram R$10. Não é o valor, mas é a oferta. Há uma diferença. Se você está governado por Mamon, não, eu vou te dar 5. Faz por obrigação, faz por obediência e não faz por submissão a Deus. É diferente. Entendido, gente? Vamos lá, ó. Preparando o caminho de Deus na terra. 21 dias de jejum. Este é um pequeno texto de um rabino traduzido para o português, tá bom? Vamos lá. Preste bem atenção nisso. Estamos acostumados a orar no piloto automático. Isso quem tem prática de oração. É ou não é? A gente não ora no piloto automático? Vamos orar. Senhor, Pai, Deus amado, blá, 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 amém. É ou não é assim? Isso não é oração. Aliás, até é oração. Mas não é uma oração que muda. Porque a oração é aquela que vem do trono. E você precisa estar sensível ao trono de Deus para que você possa orar. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis através de nós e por nós. Continuei. A prática de oração é pouco ou quase nada entendida, pois a pergunta que mais surge em nossas mentes é: se Deus é todo-poderoso, por que devemos orar? Ei, irmão, fala. Você já parou para pensar? Quem já fez essa pergunta para Deus? Só uma pessoa? Você é muito corajoso. Tem mais pessoas aqui. Quem já... Meu irmão, fala. Eu vou ter que falar aqui. Eu já perguntei a Deus, há muito tempo atrás: se o Senhor pode tudo, por que eu vou orar? Não, mas você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta com Deus? Nunca fez? Quem já fez essa pergunta? Por que eu devo orar? Você está muito corajoso. Não é só você não. Mais pessoas aqui que não têm coragem de levantar a mão. Por que devemos orar? O que faz com que nossas orações hajam nos céus e de tão forma a refletir na terra? Você crê mesmo que se orar aqui, o céu vai responder? Você crê mesmo? Mas então por que não aconteceu até agora? Tem coisa que você ora há 10 anos. Então, a gente crê mesmo ou estamos no automático? Ou falamos assim: eu não sei mais o que falar. Você já chegou assim no altar de Deus, não tem mais o que falar? Sempre tem o que falar. Porque quando você descobre do céu, você sabe o que ora daqui. E se você não sabe, na sua inteligência, é só você começar a orar em línguas, que o Espírito Santo vai clamar por você. Para responder essas perguntas, trabalharemos 21 dias. Todo dia eu vou mandar um texto para você ou um vídeo, né? Daniel orou 21 dias, mas foram palavras no último dia que fizeram Deus mover um arcanjo para fazer a resposta chegar a Daniel. O que será que ele orou?
Nesses 21 dias, nesses 21 dias orando pela nação, e se consagrando, guerreando, decretando e conquistando pela pátria, aprenderemos segredos eficazes sobre a oração e como preparar o caminho de Deus para a terra. As 21 bênçãos, esse é o tema da aula, as 21 bênçãos de Daniel nos prepara para que essas bênçãos possam vir sobre nós. Você tem uma liberação de Deus, como vocês estão ouvindo nos áudios, nos vídeos que eu estou mandando, vocês têm uma liberação de Deus para pôr em prática essa liberação, para que essa liberação aconteça. Não só em você, mas em todo o nosso país, em toda a nossa estrutura onde a gente estiver. Continuando aí. Deus... Espera aí que eu perdi aqui. Deus é soberano até que fale. A partir da sua fala, Deus passa a se deter ao ponto que ele passa a contar com algumas permissões para atuar. Que permissões são essas? A nossa voz. Deus é soberano e pode tudo, sabe tudo. Mas a nossa voz permite com que Deus entre em algumas áreas que estão subjugadas por demônios. Aí entra o motivo do porquê você orar. Quando você libera uma palavra, quando Daniel ora, Deus manda o anjo, há uma guerra, depois você vai ler, já leu isso, há uma guerra. O que Daniel fez? Ele liberou uma palavra para atuar naquele governo, para destruir um principado. O que está governando você? Talvez você não liberou uma palavra de cancelamento daquilo. Por isso nós devemos amarrar, cancelar, deletar, abolir a ordem do diabo em nossa vida e decretar, colocar os demônios no altar de Deus, no tribunal de Deus, e com uma chave espiritual que ele deu para você, você fecha aquilo. Você entendeu? Mas por que você tem medo? Muitas pessoas têm medo disso. Pode parecer estranho pensar que Deus tenha que obter permissão para atuar sobre a terra, mas essa lei ele mesmo ortogou e dela não ultrapassa. Salmo 115, 6, temos uma das maiores e menos observadas revelações sobre o fato da permissão ter de ser dada ao Senhor para uma atuação. Vejamos, os céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos seus filhos, os homens. Deus é soberano, mas quem Deus pôs para governar na terra? Quem, gente? Então você tem governo sobre a terra. Você pode cancelar algo sobre a terra. Você pode ligar algo aqui na terra e ligar no céu e mudar a geografia da terra. Aonde você for, mas nós, entenda uma coisa, não adianta você vir aqui, ouvir e não colocar em prática. Os demônios estão a todo vapor para te colocar em subjugo. Você tem autoridade sobre a terra, desde que você entenda isso. Deus é soberano nos céus, mas Ele colocou o homem para governar na terra. O que Ele disse para Adão? Governe sobre tudo, coloque o nome sobre todas as coisas, vai e multiplique. Para quê? Para governar sobre a terra. O ambiente onde você está geograficamente deve ser governado por você. Porque aonde você põe o pé, ali é terra santa. Então, quando você chegar na tua casa hoje, se você tiver esse entendimento, abre a porta assim e fala: Jesus, governe sobre esse lugar. Governe sobre esse lugar. Aonde você estiver trabalhando, governe sobre este lugar. Aonde você vai tem uma região que é toda cheia de demônios aprisionados ali, governe, libere uma palavra de governo sobre aquele lugar. Exatamente, aonde você está, você tem que ter governo sobre aquele lugar. Por quê? Foi dado a terra aos homens. Vamos continuar lendo? Perceba que o domínio livre do Senhor se detém no mundo espiritual designado por Ele mesmo. Desde a criação e o projeto original do homem, ao homem foi dado um poder de domínio. Domínio. O que Deus falou para Adão? Governe sobre todas as coisas. Governe sobre os animais. Foi ou não foi? Isso é dominar. Governo é domínio. Continua.
Desde a criação e o projeto original, ao homem foi dado o poder de domínio, domínio esse que se estende sobre toda a criação. A nós, seres humanos, foi-nos dado o poder de governo, de domínio sobre isso. Gênesis 1, 26, temos a oportunidade de perceber o desejo primaz de Deus para com sua criação, o homem. De imagem a domínio, temos 3 princípios reveladores, onde o homem passará a exercer o mesmo domínio que Deus tem no céu, mas por sua vez na terra. Ou seja, Deus nos deu o poder dele para governar e subjugar os demônios que aqui estão. Então, quando você cai no pecado, quando você é governado por um demônio, você está deixando de lado o que Deus sonhou com você, o que Deus projetou para você, que é governar e dominar sobre eles. E eles riem de nós. Quando nós caímos e não governamos sobre eles, eles riem de nós, porque foi tirado de nós a autoridade que era nossa. E está na mão deles. Agora eu vou dizer, você vai deixar ainda o diabo controlar aquilo que é para você governar? A sua vida financeira, sua vida sexual, sua vida matrimonial, sua vida matrimonial, sua vida espiritual, sua vida ministerial. Você vai deixar ainda o governo do diabo ser estabelecido em você? Ou você vai tomar posse e subjugar eles, colocar eles no altar de Deus, aliás, no tribunal de Deus, fazer com que Deus julgue eles e você viva sobre o governo daquilo que Deus te deu? Entenda, toda vez que você abre mão de um governo daquilo que Deus te deu, você está perdendo para um demônio que não tem corpo, mas te odeia. Você já viu por esse lado? Toda vez que você perde, tem um demônio que está ganhando. Na guerra espiritual, toda vez que você perde, tem um demônio que está ganhando. E esse demônio não pode ganhar mais. É por isso que você não está fazendo dieta nesse jejum. Você está entendendo e quebrando um domínio, subjugando um domínio sobre você. Para que ele não volte mais. O processo original contém 5 princípios: da terra, da imagem, da semelhança e do domínio e do Éden. Destacamos a palavra domínio, que vem do hebraico radá. Isto é, domínio, império. Deus concede ao homem domínio total sobre a terra, ao ponto que o homem é o construtor de pontes e o que concede passe livre, sim ou não. Acho que você já deve estar pensando no porquê da oração. Partindo do ponto que Deus precisa de permissão pela própria vontade concedida ao homem, já se dá para ter ideia do poder da oração eficaz feita. Às vezes a gente ora muita bobagem. Não acontece nada, porque você não atingiu a palavra certa para dar o domínio a Deus. Às vezes você ora muita coisinha que está aqui, ó, dentro do teu coração, e não ora o que Deus quer que você ore. E não ora o que precisa de fato ser eficaz a orar. Estão entendendo o que eu estou falando? Então largue de ser criança, largue de ser mimado, largue de ser manhoso, largue de ser emocional, largue de ser menino, para começar a orar aquilo que o Pai quer. Quando você começar a orar o que o Pai quer, você vai ver o quão tolo você foi por anos orando bobagens. É isso que ele está dizendo aqui, sobre o domínio. A oração feita de forma eficaz, você não demora muito tempo. Você não precisa ficar 3, 4 horas. Às vezes é só você falar, Pai, o mundo espiritual abriu. Porque você foi de forma eficaz, você foi de forma verdadeira. Ah, mas eu oro por 10 anos, eu oro por 20 anos. Talvez, será que você ora da forma eficaz? Talvez você está deixando todos os outros domínios governarem você, menos o de Deus. Repetindo, Deus é soberano. Porque isso aqui vai dar um bom debate teológico. Deus é soberano. Porém, Ele nos deu a terra para governar. E Ele mesmo segue os princípios que Ele mesmo estabeleceu. É por isso que você libera a unção para a tua casa, onde você estiver, a tua vida, ser transformada. Não espere o outro. Às vezes você fala, eu vou lá porque o outro vai orar para mim, o pastor vai orar para mim, o apóstolo, o obreiro vai orar para mim, e eu vou ser ativado naquilo. Também pode acontecer naquilo que compete a mim, mas o que compete a você liberar e descortinar o demônio dessa sua vida, nessa área da sua vida, é só você que vai fazer. Entendido? Entendido?
A oração, vamos lá. Nestes 21 dias, convidamos a você a clamar pela nação, guerrear por ela, honrar a sua pátria, mas de maneira eficaz, prática e com autoconhecimento. Qual é a diferença? Você sabia que existe muitos demônios muito mais fortes do que Lúcifer? Quem sabia disso? Não, né? Não vou entrar nesse assunto. Mas existem demônios muito mais fortes do que Lúcifer em poder. Eles estão presos ainda. Porém, Lúcifer tem conhecimento. Quando você detém conhecimento, você usa o conhecimento em teu favor. Quando você conhecer a palavra, você destrona todo e qualquer principado pelo poder da palavra. Sabe por que você cai e você é criança, mimada, mimado, menino, criançona? Porque você não tem conhecimento. É ou não é, gente? O conhecimento vale muito mais do que qualquer outro tipo de força. Quem tem um conhecimento articula todas as coisas. Lúcifer tem um conhecimento, por isso, pelo conhecimento dele, da palavra de Deus, Lúcifer dá de 10-0 em muita gente aqui, na Bíblia. Por quê? Porque ele tem um conhecimento e ele é ardiloso, ele articula as coisas para você cair. E aí você recebe uma palavra de Deus e ele te dá 4 ou 5 mais palavras para você cair na dele. É por isso que ele levou 1/3 do céu. Como é que um conseguiu levar 1/3 do céu? Porque ele tinha o quê? Conhecimento. Olha aqui, ó. A oração tem que ser feita prática e com autoconhecimento daquilo que precisa ser orado. A oração é a única forma de preparar e permitir que o poder de Deus haja na terra. Respondido, porque você tem que orar. Poder sempre passará. Passará sempre pela ponte. O poder sempre passará pela ponte da submissão para chegar à autoridade. Olha, o poder passará pela ponte da submissão. Não adianta você ter poder. Talvez o que você tem não é poder se você não passou pela submissão de Deus, em Deus. Está claro ou não? Vamos lá. O poder sempre passará pela ponte da submissão para chegar à autoridade. E assim Deus faz. Ele é o poder que submete a sua lei, a fim de transitar pela autoridade do homem na terra. Como é que Deus toca no poder dele na terra? Pela autoridade que ele conferiu na terra. Quem é a autoridade na terra? O homem. Nós somos a ponte daquilo que Deus quer liberar para a terra. Nós somos a ponte daquilo que Deus quer libertar a terra. Nós somos a ponte para chegar à vida de alguém e o poder de Deus manifestar sobre alguém. Você já parou para pensar nisso? Você é a ponte entre o poder de Deus manifestar na vida de alguém? Nós perdemos tempo com shopping, nós perdemos tempo com passeio tolo, nós perdemos tempo, não estou falando que você não pode fazer isso, não é nada disso. Nós perdemos tempo com coisas pequenas, perto daquilo que é grande. E nós não nos movemos no profético, porque não entendemos que nós somos a ponte entre o poder dele e os homens. Diga aí para você, eu sou a ponte. Você é mesmo, irmão? A ponte está quebrada? Tem ponte quebrada? Tem ponte quebrada, mas ainda há tempo de restauração da ponte. Se você, como ponte, está quebrada, restaure a ponte, para que o poder manifeste em alguém. O profeta Daniel se consagrou 21 dias preparando o caminho para Deus descer na terra. O que nós estamos fazendo? Você está preparando o caminho para Deus se manifestar? Ou você está orando por coisa tola? Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença? É você se consagrar, jejuar, para que Deus desça na terra. Quando o véu foi rasgado, o que aconteceu? Quando o véu foi rasgado, Deus saiu de um lugar onde ele era adorado para ser adorado dentro de nós. Ele sai de um ambiente único e exclusivo, somente ali havia glória, ele rasga o véu para sair dali e habitar dentro de você e eu. Então nós somos a ponte para que o poder dele manifeste aqui. Só que ponte quebrada cai no adultério,
Ponte quebrada, cai na prostituição. Ponte quebrada, não tem foco na vida. Ponte quebrada, fica lutando com coisinhas pequenas. Ponte quebrada, faz tudo o que Lúcifer quer que você faça. Mas ponte restaurada, não perde tempo com nada disso, porque ele prepara o caminho de Deus para descer na terra. Entenda-se terra como tua família, tua casa, teus filhos, tudo mais. Os pais que têm filhos. Vocês são o caminho de Deus para a manifestação de poder dele na vida dos seus filhos. A postura e as orações são fundamentais para preparar o caminho de Deus para agir de tal forma que Deus preparou, João Batista para vir na sua frente, assim como um ministro de um rei vai na sua frente, para que o caminho esteja bem preparado para ele passar. Como Deus vai agir em alguém se ele colocou uma ponte e essa ponte não faz a ligação completa? Deus levantou João Batista para Jesus, para abrir o caminho para Jesus. Deus vai levantar você para abrir caminho para quem? Para alguém. Alguém foi o caminho para você vir aqui. Alguém foi a ponte para você conhecer Jesus. Alguém foi a ponte para que hoje você estivesse aqui sentado me ouvindo. E descobrindo que hoje você tem que ser ponte para manifestar o poder de Deus em alguém. Está muito profundo ou vocês estão entendendo? Você é a ponte? As orações mal feitas, olha aí, está no final. As orações mal feitas é como uma estrada esburacada e dificulta andar. Oração é uma estrada, e se ela for mal feita, é como você andar uma estrada esburacada. Os que dirigem sabem que é horrível. Vai chacoalhar tudo. E também, né, quem não dirige está dentro do carro, né? Bate a cabeça no vidro, não é? Mas a oração feita com entendimento e com base no princípio de autoridade, olha isso, são como uma autoestrada bem asfaltada, lisinha, reta, que você pode colocar o carro e nem se preocupar que o carro nem vai puxar para a esquerda, nem vai puxar para a direita, o carro vai. A oração bem feita, com conhecimento e usada no princípio da autoridade, é tipo essa estrada. É rápida. Você não tem outros empecilhos. O telefone não vai tocar e você vai atender o telefone. O WhatsApp não vai pitar e você vai querer responder o maldito do WhatsApp. A outra não vai gritar. A mãe não vai falar isso. O pai não vai falar aquilo. O marido não vai falar, mandar você parar de orar. Porque você está fazendo uma oração com entendimento e com base no princípio. Mas a oração mal feita é do tipo, eu tenho que orar, deixa eu orar. Pai, aí chora a criança. Aí o outro liga. Aí você está orando, mas você quer ver o Masterchef. Você está orando, você quer assistir o Silvio Santos. Você está orando, você está pensando no que vai comer amanhã. Você está orando, mas está pensando que você tem que ir no mercado. Você está orando, mas está pensando que tem que cuidar da criança. Oração mal feita. Mas eu já orei 10 anos, é claro. 10 anos você está andando só na estrada mal feita. Por isso que você nunca chega rápido. E talvez por isso nunca chegou. Porque oração mal feita faz com que o carro quebre no meio do caminho. Oração mal feita, que é a estrada com buraco, faz com que o carro fure o pneu, vai desgastar, como é que chama quando o carro... alinhamento e balanceamento do carro vai ser prejudicado, daqui a pouco você está quase andando sozinho, o carro vai para lá, e você tem que voltar, isso desgasta você, é porque você não ora com precisão, não ora com eficácia. Mas parece que eu sou bipolar. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. É porque você ora com falta de eficácia. É que você ora para tudo quanto é tipo de coisa. Parou para pensar já assim? Olha lá. Os profetas bíblicos como Daniel, que orou por 21 dias e conseguiu a vitória completa para a sua nação, tem muito a nos ensinar neste momento em que o Brasil passa pelo que está passando e o que você passa na sua casa. Na sua vida, na sua história, não sei. A gente fala tanto, eu quero ser como Daniel. Quer mesmo? É fácil comer só legume, fruta e verdura?
É do segundo dia só. Estamos no segundo dia. Você olha para a batata. Ô, batata. Olha para lá, tem milho. Meu Deus do céu, esse milho vai aparecer em algum lugar depois. Alguns lerdos para entender aqui, né? O milho, o retorno. É ou não é? Comi tanta batata que houve flor ontem, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Olha lá, 1 João 2:1, olha o que está escrito aí. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Sabe quem nós estamos clamando e chamando nesse momento? É esse advogado. O advogado fiel, que nunca perdeu sequer uma batalha. Já perdeu? Você já viu Jesus perder batalha? Ele é teu advogado ou você está advogando com o advogado do diabo? Porque tem gente que advoga com o advogado do diabo. Nas cortes celestiais, quem tem que ser o nosso advogado é Jesus, o Filho. Mas o problema é que quando nós chamamos o advogado Jesus, chega na hora do tribunal, nós queremos falar acima do advogado. Se você falar acima do advogado, você não é preparado. Se você falar acima do advogado, você vai perder a causa, porque você vai bater entre os dentes. Porque Lúcifer sabe muito bem advogado também do outro lado. E é por isso que você cai. E é por isso que você cai na sua mente, cai com o seu corpo, cai com a sua alma. Entende, irmão? Quando a gente fala cair, pecado, não é só pecado físico, não. Às vezes você cai aqui, ó. É o início de tudo. Caiu aqui, tropeçou ali. Ele é o advogado. Eu quero falar um pouquinho agora o que pode... É isso aí mesmo. O que é que nós estamos fazendo nesse jejum? Nesse jejum, é exatamente o que eu escrevi aqui, olha. É para desligar e dissipar as emanações dos principados. O que são emanações? Olha para mim, já olha para a tela. O que são emanações? É aquilo que eles liberam. Eles liberam promiscuidade, eles liberam prostituição, eles liberam ódio, raiva, rancor, depressão, tudo eles vão emanando e nós vamos recebendo. Ou você já sentiu aquele momento que você acorda feliz, contente, porque você recebeu uma palavra, de repente, do nada, parece que tudo virou ao contrário. Já passou isso? São as emanações. As emanações desses principados. Eles estão governando um trono e eles começam assim, ó. Vou emanar um ódio. Vou emanar rebeldia. Vou emanar isso. E eles começam. E nós vamos recebendo. Se nós não estamos ligados no Espírito. Se nós não temos um advogado fiel. Nós vamos recebendo essas emanações e achando que, eu sou assim mesmo. E achando, o mundo está assim, é por isso que nós estamos assim. Você liga a televisão e você vê ódio, briga. É uma emanação do diabo, dos tronos, dos principados. E aquilo vai sendo o quê? Como verdade para você. Olha uma emanação que acontece muito. Não estou com mais vontade na igreja. Se eu perguntar, quem já passou por isso? Ninguém vai querer levantar a mão, né? Então não vou colocar você em... Vocês querem levantar a mão? Vocês são corajosos? Quem já passou por isso? Parabéns pela coragem de vocês. O que é isso? É uma emanação do diabo. É uma emanação do diabo, irmão. O que é esse lugar? O que é isso aqui? O que é? Olha uma emanação teológica satânica. Posso te falar uma emanação teológica satânica? Alguns vão dizer assim, mas o véu se rasgou. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu não preciso mais de sacerdote. Eu não preciso mais na igreja. Para que eu vou na igreja? Todo mundo não presta. É uma emanação demoníaca usando a teologia, usando a Bíblia. Eu não preciso ir para a igreja. O véu foi rasgado, eu posso entrar a hora que quiser no meu quarto. A igreja, aí coloca lá a frasinha, a igreja sou eu. Certo, não está errado, mas o princípio está deturpado.
Porque o sacerdócio nunca foi abolido por Cristo. Ele se tornou o nosso sacerdote. Aonde você se encontra com Cristo? Aonde é que foi chamado a eclésia? Dentro de um templo. Olha a emanação para tirar as pessoas da casa de Deus. Então, olha aí, ó. Esse jejum que nós estamos fazendo é para desligar e dissipar, ou seja, cancelar as emanações que foram trazidas e desligar. O que é desligar? Não ter mais função, não fluir mais. E desligar as emanações dos principados. Como fazemos isso? 3 dias de oração, jejum tirando carne animal e derivados, e junto com isso, louvor e adoração. Então não é dieta que você tem que fazer, senão não vai adiantar nada. Porque a restauração do tabernáculo de Davi é como? São 3: adoração, intercessão e profecia. É isso que vai mudar a sua casa. Está entendendo? Ali, olha, desligar a emanação do principado com a chave de ouro que Deus que recebeu do Senhor. Lembra da campanha da chave? Para que é Deus nos dá as coisas? Para a gente voltar para casa, ó, sou filho de Deus amado? Não, para você trabalhar. Né, Isabelle? Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Babei a água aqui. Olha aqui, desligar e dissipar as emanações dos tronos, os tronos da maldade. Olha aí, ó. 7 dias de jejum, oração, louvor e adoração. Jejum o quê? Animal, nada de animal e derivados para destruir os tronos. Você está entendendo que nós não estamos fazendo dieta? Como é que nós vamos mudar a maldade, tirar a maldade do caminho que nós estamos? Destruindo, desligando e dissipando todas as emanações dos tronos e, da onde que eu disse aqui? E dos principados. Uma emanação tirando a sua fé. Uma emanação ligado a um Deus chamado Mamon. Você está mais preocupado com o dinheiro da gasolina do que com aquilo que Deus está fazendo. Não é só você. Muitas pessoas são assim. O dia que nós olharmos para Deus e dissermos assim, olha, Senhor, eu tenho 10 reais, é o dinheiro que eu vou e eu volto do ônibus, mas eu não tenho mais o que comer, o dia que você fizer isso de coração bom grato, você não vai ter mais só 10 reais. Porque você cortou e desligou a emanação de uma maldade. Mas escute, se você faz as coisas no automático, como nós começamos a dizer, não é só o irmão, muitas pessoas são assim. Para que eu vou? Eu vou gastar e não estou vendo nada frutificar na minha vida. É porque uma emanação está soprando sobre você e você ainda está recebendo dessa emanação da maldade. Quando é que Deus disse na Bíblia, deixa eu voltar aqui o texto, quando é que Deus disse na Bíblia que nós seríamos independentes dele? Nunca. Somos dependentes de Cristo eternamente. Nosso respirar depende de Deus, não é só nosso dinheiro. Então, como vencer isso? É você primeiro usar o dom da fé, você jejuar, orar e crer que Ele é fiel. Independente se você tiver ou não. Porque nós não estamos aqui discutindo o nosso bel prazer, o nosso prazer em todas as coisas. Eu vou na igreja porque a minha vida está ótima. Não. Eu vou na igreja porque Deus está lá. Se a minha vida estiver ótima ou se a minha vida não estiver ótima. Se eu estiver com saúde ou se eu estiver sem saúde. Se eu tiver dinheiro ou se eu não tiver dinheiro. Quando você prioriza Jesus, o centro é Jesus Cristo, independente das outras coisas, as outras coisas vão mudando, porque o centro é Ele. Respondido? Como fazer isso? Colocando em prática. Eu não posso colocar em prática por você, nem por você, nem por você e nem você por mim. Como eu disse, no domingo, eu ganhei de oferta 10 reais. Eu só tinha aquele dinheiro na carteira. Isso o que aconteceu? Deus é tão lindo, irmão, preste bem atenção numa coisa. Preste bem atenção numa coisa que eu vou dizer. Eu vou contar um pouquinho do como Deus me fala comigo.
quando Deus me disse assim, oferte esse dinheiro, a minha mente, eu já treinei minha mente para não dar bola para isso, mas a mente do homem vai dizer assim, mas é só o que você tem. E o que você vai comer? O que você vai vestir? Porque essa é a preocupação do homem. Jesus falou isso, Mateus 6. Automaticamente, uma pessoa chegou para mim, eu estava sentado aqui, não vou falar nomes, tá? Uma pessoa chegou aqui, veio aqui na ponta, falou assim, apóstolo, estou indo comprar um lanche, vou comprar um lanche para você, qual lanche você quer? Jesus me dizendo, eu já providenciei o que você vai comer. Então oferte o que você me pediu, oferte o que eu te mandei. Entenderam? Se você vive nessa atmosfera, o centro é Jesus, Deus começa a mover pessoas. Este é a sina, o objetivo da igreja primitiva em Atos 2, 42. Mas apóstolo, eu não creio nisso. Eu não posso fazer nada, você tem que crer. Porque da mesma forma como ele se move com um lanche, ele pode se mover com um carro, ele pode se mover com uma casa, com emprego, com gasolina, com carona, ele vai se movendo. Porque o centro é Jesus. Se o centro é Cristo, as outras coisas vão andando conforme Ele governar. Se o centro é o dinheiro, o dinheiro vai governar tudo. Então o dinheiro vai acabar, então as outras coisas, tem coisas que você não vai conseguir. Se o teu salário for o governo, você só vai conseguir aquilo que o teu salário der. Se o teu marido for o governo, você vai conseguir só aquilo que o teu marido for o governo. Mas se Cristo for o governo, Ele gerencia todas as outras coisas. No tempo dele, não no nosso. É que nós queremos o nosso tempo, mas Ele tem o dele. O que Jesus disse lá? Nem Salomão, quem era Salomão? O homem mais rico de todo mundo, tinha sabedoria, bebia e comia, o copo era de prata, o talher era de prata, tinha tanta prata, tinha tanto ouro que tinha que usar aí nas coisas que era mais supérflua. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo e como os passarinhos comeram. Você já viu, quem tem na sua casa aquele negócio de beija-flor beber água? Tem? Você vê beija-flor lá? Lindo, né? Você descobriu que você é um caminho de Deus nessa hora para a manifestação do poder dele na providência para o beija-flor? Não entendeu do que eu disse? Vou repetir para você. Você compreendeu que na hora que vieram oferecer uma oferta de um lanche, Deus estava usando a pessoa para ser um caminho de bênção para mim? Assim como você é para o beija-flor? Então, se nós entendemos isso, nós somos o caminho de bênção para alguém e alguém vai ser um caminho de bênção para você. E aí você interrompe as emanações do mal. Você desliga a emanação da maldade. E as coisas começam a prosperar, porque você está com Jesus no centro. Respondido? O jejum e a lagarta. Vamos lá, eu vou ler esse. Está lá já? Eu vou ler esse e depois já vai para o final. Esse texto tem mais coisas e você vai receber. Vai estar lá na internet, tá bom, irmão? Você pode ler tudo ele. Tem coisas que eu não vou ler aqui agora. Olha aí, ó. O jejum de Daniel é como o processo de vida de uma lagarta. A lagarta é um inseto nojento que se rasteja. E quando a vemos, temos vontade de matá-la. Ou assassino, né? Você vai entender já. Mas ela faz um grande sacrifício de se preparar para algo grande em sua vida. Durante a fase de lagarta, elas alimentam-se vorazmente e criam reservas alimentícias. Quando a larva está pronta para virar casulo, dependuram-se numa folha por um par de falsas pernas, de cabeça para baixo. Assim que a pele de suas costas se abre, a larva se sacode e surge um casulo. As adultas vivem dessas reservas e complementam sua dieta absorvendo o néctar das flores e do suco das frutas. Então, depois de um certo tempo, a lagarta vira uma linda borboleta que, por sinal, é considerado um símbolo de ligeireza, de transformação e de um novo começo. O jejum e a lagarta. A psicanálise moderna vê na borboleta um símbolo de renascimento,
Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, é como a lagarta. E o jejum de Daniel é a oportunidade de você se preparar para algo maior que mudará na sua vida. Então nós estamos encausulados. Se existe essa palavra, eu não sei. Existe, professor? Encausulados. Nunca ouvi falar. Mas você entrou dentro de um casulo quando você começou a fazer o jejum de Daniel. Para uma transformação na sua vida. Continua lendo aí. Mudará a sua vida longe das coisas deste mundo, focalizando mais em buscar a presença de Deus, como se estivesse em um casulo. E logo acontece o mais esperado: você nasce de novo. Sabe o que é nascer de novo? Você vai rever seus conceitos nesse tempo. Você vai rever aquilo que não é importante para você. Você vai ver que você consegue sim estipular padrões espirituais e abrir mão daquilo que o mundo está trazendo para você. Tem gente que já tem testemunho no primeiro dia. Tem gente que vai ter testemunho depois de acabar o jejum. Tem gente que vai ter testemunho no meio do jejum. Mas se você acreditar que você está dentro de um casulo e esse casulo vai abrir, você vai se tornar uma borboleta de Deus, você vai receber algo novo de Deus. Em todos os ambientes, na igreja, na sua família, na sua casa, na onde você trabalha. O objetivo é ter mais intimidade com Deus, orar mais intensamente, ler a Bíblia e meditar, aplicar a vida e buscar fervorosamente o Espírito Santo. E para quem já é nascido de Deus, é uma chance de se renovar e manter acesa a chama que queima por Deus. Assim o diabo não terá nenhuma brecha. Então, por exemplo, você tem uma prática que todo dia você tem aquela prática. Não estou falando de pecado não, tá? Você tem uma prática lá, o seu dia assim. Você termina o seu dia, sei lá o que você faz aí. Termina o seu dia correndo, exercitando, andando de bicicleta. Troca isso pela presença dele. Eu aproveito para dormir até o último segundo para eu acordar e ir para trabalhar. Então acorda uma hora mais cedo. Exatamente o tempo que você perde no prazer, que é legal, e quem gosta, eu gosto também. No tempo que você perde assistindo as séries, você se recolhe, entra no casulo da presença de Deus, e lá você tem uma revelação do que Deus quer que você tenha, seja e faça. Está entendendo? E aí você vai desligando e vai cortando as emanações da maldade para você entender o que Deus quer de você. Todo dia eu vou mandar um videozinho falando de uma por uma. Mas aqui, nessa aula, eu quero ler todas com você, para você entender o que te espera. Primeira bênção. Declare a primeira bênção. Ai, Jesus amado. É piada interna aqui, tá? Só eu e o pastor entendemos o que ele está falando. Tem 21 palavras de liberação profética sobre nós nesses dias. Cada dia, como eu disse, você vai receber um áudio meu falando delas, um pouquinho rápido aí, no máximo 5 minutos. Tá bom? Primeira bênção. Eu não vou ler aqui os versículos, você vai ler depois, quando você for estudar na sua casa. Primeira bênção: saúde, beleza e boa aparência. Quem disse que você vai ficar fraco? Só 2 disseram amém. Quem disse que você vai ficar feio? É que eu quis pegar leve, né? Quem disse que você vai ficar fraco, feio? Não. Para quem tinha perdido a esperança, olha, não precisa nem fazer lifting. Saúde, beleza e boa aparência. Você crê nisso? É fácil comer milho direto, irmão? Não, né? Segunda bênção: resistência, força, vigor, espírito inabalável e firmeza no teu espírito. Crê nisso mesmo? Olha a terceira bênção. A terceira bênção aí, ó. 10 vezes mais sábio. É de amanhã. Hoje é o segundo dia. Já está preparado esse vídeo? Eu vou liberar depois da meia-noite, se você quiser ouvir. 10 vezes mais sábio. Sabedoria é divina. A inteligência é humana, mas a sabedoria é divina. Olha o quarto: 10 vezes mais inteligente. 10 vezes mais inteligente, ou seja, há uma diferença no seu entendimento das coisas. A quinta: alcançar a bênção de 3 anos em 21 dias.
Agora vocês vão glória a Deus, né? Mas vai ficar 3 anos comendo fruta, verdura e legume. Mas há uma liberação onde há uma aceleração daquilo que está liberado para você. É uma aceleração se você crer e permanecer nesse jejum. Não é uma troca, mas é a honra de Deus. Olha onde estamos, no 6º. Será considerado melhor do que os outros. Isso não é antropologia, aonde o homem é o centro. Não, o ser considerado melhor do que o outro você será um diferencial aonde você estiver. Por causa do quê? Sabedoria divina, da inteligência, da força, do vigor. Daniel tinha essa diferença. Não é para humilhar, então, não é antropologia. Eu sou o centro, eu sou perfeito. Não. Isso é condenável na Bíblia. Você vai ser um diferencial em prol de alguém. Porque o mais belo não é ter conhecimento. O mais belo é a humildade do conhecimento. O conhecer. Eu sei coisas que talvez você não saiba. Eu seria arrogante chegar aqui e falar, olha, eu sei, vocês não sabem nada. Isso não é nada de Deus. A humildade é você reconhecer que você sabe em prol do outro. 7. Poder para interpretar sonhos. Deus falar com você, você vai entender o que Deus vai falar com você. Amém? 8. Deus enviará salvação na fornalha. Ou seja, você sabe a história. O diabo vai colocar você subjugado. A situação vai colocar você subjugada em algo. Mas lá naquele subjugo, Deus vai estar lá. E Deus vai enviar a presença dele lá. E você vai ser reconhecido. Vão olhar de fora como o Nabucão olhou e disse, mas eu não coloquei 3? Por que tem 4? 9. Deus enlouquecerá os seus inimigos. Sabe o que é isso? É confundir os inimigos. O inimigo vem por um lado, vai ficar confuso, vai voltar por 7. 10. Desvendará enigmas e mistérios. O que é isso? O que é isso? Aquilo que está oculto e Deus falou com você em parábola a tua vida inteira, você vai trazer à tona e você vai conseguir entender o que Deus deseja para você. O que está até então assim obscuro, você não sabe, é mistério. Sabe aquele negócio, tem uns irmãos que falam, é mistério, irmão, recebe. Pá. Não, Deus é um Deus de revelação. Deus não é só um Deus de mistério. Deus é um Deus de revelação. 11. Andar na luz, não conhecer as trevas. Há uma diferença. Você vai andar no caminho de Deus, não no caminho das trevas. 12. Poder para resolver casos difíceis. Está com um caso difícil, aí, irmão? Não precisa ir no caso de família da Cristina Rocha, da SBT, não. Você vai fazer o jejum e Deus vai fazer você resolver um caso difícil. 13. Habita em nós o poder do Espírito Santo. Você vai sentir mais a pessoa do Espírito Santo, você vai ter mais contato com ele. Se você quiser, até ele vai se materializar. Só que você não vai sair correndo, hein? Se ele materializar na tua frente, como uma vez aconteceu isso comigo, eu fiquei morrendo de medo, até descobrir que era ele. Mas se ele se materializar na sua frente, não vai fazer sinal da cruz, mandar ele embora. Porque ele vai manifestar, vai habitar dentro de você o Espírito Santo de Deus. 14. Te livra na cova dos leões. Porque leão não come leão. 15. Guerreiro de oração 3 vezes ao dia. Demorou esse aleluia um pouco, né? Demorou esse aleluia. Deu nó na garganta. Faça isso, você vai ver como sua vida vai mudar. 16. Obterá consagração. O que é consagrado? O que é uma pessoa consagrada? Separada. Uma pessoa separada para algo santo. Quando disse lá, você será melhor que os outros, é porque a sua consagração vai fazer você abrir portais espirituais que os outros ainda não conseguem abrir. 17. Suas orações serão ouvidas, porque você aprendeu a orar com
eficácia, não a orar com bobagem. 18. O homem será homem muito amado do Senhor, como o Senhor disse para Daniel. O anjo disse para Daniel: você é muito amado de Deus. Você já pensou você ouvir isso do anjo? É por isso que você tem que aprender a andar na luz e não nas trevas. 19. Homem aplicado. Daniel era responsável com as coisas do reino. Ele estava na Babilônia, ele não estava em Israel. Ele estava num governo maldito, mas ele era aplicado com as coisas que havia sido colocado na mão dele. Vamos traduzir? Odeio trabalhar naquela empresa que eu trabalho. Vou fazer de qualquer jeito. Não, você não vai ter nada disso. O que emana de você é maldade. Mas mesmo na Babilônia, Daniel fazia com apreço as coisas. 20. O anjo de Deus te tocará e te fortalecerá. Mas você percebe que isso é só no final, né? Tem que passar pela fornalha, na cova. Tem que passar por ser um homem aplicado. 21. Deus enviará o arcanjo Miguel e suas legiões celestiais para lutar contra os demônios e para explicar a visão.